Já sabe como refrescar as suas ideias na nova temporada? Esta primavera faça upgrade à sua lista de podcasts. Fique sempre à frente da história e garanta hoje acesso antecipado aos Podcast Plus do Observador. Agora, com 20€ de desconto. Assine em observador.pt. A acusação do Ministério Público sobre o caso Tutti Frutti tem uma longa lista de golpes e bastidores com os quais Sérgio Azevedo e Carlos Eduardo Reis, ambos do PSD, figuras fundamentais nesta malha, conseguiram afastar elementos do seu próprio partido para colocar outros em diferentes lugares. Foi o que aconteceu em diversos órgãos da Câmara Municipal de Lisboa. Em 2017, José Eduardo Martins, antigo secretário de Estado, encabeçou a lista do PSD à Assembleia Municipal da capital portuguesa e seria, por isso, o nome que ficaria à frente da bancada social-democrata, o que acabou por não acontecer. José Eduardo Martins, muito bem-vindo. Obrigado por se juntar a nós na Rádio Observador. Na altura, em 2017, foi elaborada uma segunda lista para a bancada do PSD, encabeçada por Luís Newton, o presidente da Junta de Freguesia da Estrela, e José Eduardo Martins decidiu suspender o mandato. Percebeu nessa altura... Sim, mas percebeu na altura que tinha sido alvo de um golpe orquestrado por pessoas que agora são acusadas? As pessoas não podem estar a ser acusadas penalmente do que me fizeram a mim, porque nós até podemos brincar com palavras e dizer que foi uma patifaria. Crime não foi, com certeza. Repare, é a mesma coisa que se você mandar aí na redação e tiver poder e competência para isso, em vez de contratar 3 jornalistas, se contratar 3 amigos, isso parece mal, dará mau resultado, é asneira. Mas crime não é se você é a pessoa que é o acionista encarregue de gerir a redação. Sendo que estamos a falar de cargos para funções públicas? Não estamos. Estamos a falar disto. Já agora, deixe-me só, vamos lá ver. Eu acho que o que se passou é inacreditável, faz muito mal ao PSD, já lá vamos, mas acho que essa é a primeira coisa que nós não podemos misturar planos. Pode haver aqui na Operação Tutti Frutti, não digo que não, vários aspectos com incidência penal. O que aconteceu aqui, eu não tinha direito nenhum ao lugar de líder da Assembleia Municipal. Eu fui o candidato à Assembleia Municipal, quando a Teresa Leal Coelho foi candidata à Câmara. Uma situação muito difícil, vocês recordam-se, o PSD teve o pior resultado sempre, e eu, portanto, o que fui dizer é um desidrato de obrigação. Eu fui candidato à Assembleia Municipal, estou disponível para liderar a bancada. Isso não é uma coisa automática, passa por uma eleição dos meus pares, ou seja, dos outros que foram eleitos para a Assembleia Municipal. O que sucedeu aqui é que a estrutura do PSD, Conselhia Distrital, o Luís Newton, o Pedro Pinto, Presidente da Distrital, todas essas pessoas, no dia das eleições, depois de eu me ter disponibilizado para ser candidato, no dia das eleições apareceram a dizer que a Distrital tinha decidido e o Newton tinha decidido que a lista era outra. E eu, também para ser absolutamente franco, enfim, achei uma palermice, porque achei que o resultado ia ser o que foi, uma espécie de ausência de oposição na Assembleia Municipal. Voltando à sua primeira pergunta, tal como disse em 2017 numa entrevista à vossa jornalista Rita Diniz na sequência de tudo isto, sim, também me pareceu que o principal motivo foi eu basicamente querer, nem os conhecia, mas não apareciam lá, havia uma senhora que era ao mesmo tempo deputada e empregada de si própria, assim umas coisas, e eu basicamente fui a uma reunião e disse: nós precisamos de um especialista em contratação pública, de alguém que saiba ler as finanças da Câmara e de um urbanista para fazermos a oposição. E julgo ter percebido logo na altura que estava uma espécie de quebrar com alguma tradição ou uma coisa assim, porque as pessoas já tinham pensado que eram as pessoas da estrutura do PSD que serviam para aqueles lugares. Ora, no dia da eleição, como lhe disse, apareceu o Luís Newton a querer ser candidato, eu só encantado da vida, não, ficamos já por aqui e vocês fazem a lista que querem, até porque era o que mais me faltava num quadro de tanta mágoa como a que foi o resultado desta eleição, era o que faltava piorar as coisas, mas sim, o que eu percebi na altura basicamente e não percebi e não foi assim com grande surpresa, também devo dizer, é que era preferível manter o status quo do que fazer alguma coisa e começar a fazer oposição a sério. E, portanto, eu na altura suspendi o mandato.
Um ano depois, já tinha havido início de operação Tutti Frutti. E um ano depois, eu reuni com o presidente da Distrital, que era o mesmo, o Dr. Pedro Pinto, a dizer-lhe, olha, eu acho que isto é mesmo uma situação grave para o PSD. Mas eu não estou para continuar aqui neste limbo de mandato suspenso e, portanto, se vocês querem continuar tudo como está até agora, eu, pela minha parte, vou renunciar ao mandato porque não quero ser associado a isto, seja de que forma for. Não, agora conhecendo o presidente da Distrital nessa altura era que sim, senhora, compreendia a minha decisão de renunciar ao mandato e eu renunciei ao mandato. Ponto. Final. Parágrafo. Conhecendo estas escutas, confirmou as impressões que tinha na altura e que, aliás, relata nesse artigo? Judito, se vocês quiserem dar ao trabalho de ler a vossa entrevista, a entrevista que me fizeram em 2017, confirmei. Assim, se nós formos cotejar o que eu vou dizendo, achar que só havia duas possibilidades, mas que a terceira era esta, e uma pessoa depois vai ouvir as escutas e anda tudo a dizer, nem pensar, deixar o José Eduardo constituir um gabinete mesmo antes das eleições, quer que lhe... quer que eu conclua o quê? Está ali tudo mais ou menos carrapachadinho e novamente vou-lhe dizer, acho um bocadinho uma miséria moral, mas no que me diz respeito, crime não vi. Julgo que a chamada caiu abaixo. Não, ok. Deixamos de ouvir. Peço desculpa, foi sem querer. Estou aqui na mesma. Deixe-me perguntar-lhe o que é que um episódio destes, o seu, os outros que estão patentes na acusação do Ministério Público, podem significar para o PSD? Eu acho que são, vamos lá ver, em primeiro lugar, para o PSD, quem olhar para este caso e pensar que isto é um problema do PSD, manifestamente está a querer fugir ao país, à realidade, está a querer fazer de conta que o mundo não é o que é. Isto não é um problema do PSD. O problema dos caciques, das eleições diretas, do que elas condicionam, que é no fundo o que está aqui em causa, é um problema do PSD, é um problema do PS, é um problema de todos os partidos que forem grandes e todos os partidos que forem autárquicos. Ou seja, num partido que nunca teve, felizmente, responsabilidades e que tem 2% ou 3% dos votos, estas questões não se colocam. Estas questões colocam-se porque são da natureza humana nos partidos maiores, em qualquer partido que seja grande e do governo, estas questões colocam-se. Nós fomos privilegiando um modo mais direto, não é? Há 20 anos era imprescindível acabar com a democracia representativa dentro dos partidos e tinha que haver eleições diretas para tudo. Isso fez com que hoje em dia é importante num partido não quem pensa, escreve ou estuda, mas quem tem muita gente para votar nele. E isso é uma lógica humana, inescapável, do PSD e do PS, de todos por igual. E esse é que é o verdadeiro problema. O problema não são 2 ou 3 caciques menores que ninguém conhece do PSD de Lisboa. O problema é o que isto faz aos partidos e o que isto faz à democracia. E sabe qual é o problema? O problema é quando o PSD e o PS, que apesar de tudo são partidos com responsabilidade e pudor, se enredam nestas coisas, aquele partido a quem ninguém exige nem responsabilidade nem pudor, como se constata todos os dias, é o que cresce, é deste, o cogumelo que nasce desta matéria orgânica, digamos assim, para simplificar, é o cogumelo do Chega. Isso é que é muito grave para o PSD, para o PS, para os partidos normais do sistema, porque basicamente estamos a alimentar o partido mais populista, desavergonhado, desprovido de moral que a democracia já teve. E estamos a fazê-lo, de uma forma galopante. E o facto de os envolvidos neste caso, nesta operação Tutti Frutti do PSD, vamos focar aqui a questão, mas manterem os cargos autárquicos, alguns deles, como por exemplo Luís Newton, ajuda também a aumentar essa bolha? Pergunto-lhe se deveriam renunciar a esses cargos. Eu acho que adivinha a minha resposta com facilidade. Sim, claro que deviam. Claro que deviam. Vamos lá ver. Uma coisa, eu não me dei, já sei que está por Lisboa inteira a acusação, mas eu não me dei ao trabalho de a ler, eu tenho lido o que vejo nos jornais. Também há ali muita coisa, as coisas são muito diferentes entre si. Uma coisa, se houve alguma vantagem patrimonial, se os crimes são dessa natureza, muito bem. Agora, eu vejo ali...
eu espero que este processo tenha alguma coisa. Não, sou jurista, do que vejo ao longe, vejo que a montanha pariu um bocadinho um rato. A maior parte destas questões são questões de trica e de intendência política. Agora, acho que as pessoas envolvidas neste processo, neste momento em que preventivamente há uma espécie de tolerância zero com estas coisas, faziam melhor ao PSD se afastassem, mas isso, enfim, vai de cada um. Eu não sou dirigente, não sou nada no PSD, sou um militante como outro qualquer, não tenho pretensão de definir doutrina sobre isso. Enquanto militante, acha que Luís Montenegro devia ter alguma mensagem interna ou externa sobre tudo isto, ao tomar alguma posição mais forte do que aquilo que já tem sido feito pelo partido? Não, acho que é preciso fazer alguma coisa, mas acho quanto menos falar melhor. Mas o que é que acha que deve ser feito? Quando está a dizer que deve ser feito alguma coisa, deve ser algo interno? Algum ajuste interno? Se eu quisesse discutir o que acho que nós devemos fazer enquanto associação privada partidária que somos consigo, não dizia que o Presidente devia fazer o mesmo, não leva a mal. Acho que essas coisas claro que precisam de medidas internas, precisam que as pessoas não estejam a achar que podem fazer tudo e voltar às listas. Acho que é preciso muita coisa. Mas acho que a vantagem para todos nós é que essas coisas que precisam de acontecer não sejam discutidas na praça pública, não tenho nenhum interesse nisso. Mudando de tema, hoje Marcos Mendes apresenta a sua candidatura. É cedo ou é o tempo certo? Bom, não é às 6, mas o que faz com que eu não possa ir a FAV, porque hoje tenho de estar em Lisboa e tenho muita pena disso. Acho que os calendários, passa a ironia, ainda a sua pergunta, acho que os calendários eleitorais das presidenciais foram todos muito antecipados, mas eu percebo perfeitamente que um candidato institucionalista queira ser o primeiro a desfazer a dúvida. Já vamos tendo poucas, acho bem que elas fiquem desfeitas, acho bem que haja clareza e sobretudo acho bom para o PSD. Ambos os partidos fizeram uma coisa que eu, enfim, o PS e o PSD, se fosse dirigente, não teria achado muito acisada, que é uma espécie de comprometimento com a presença nas eleições presidenciais. Porque isso depois deixa os líderes numa espécie de limbo, em que tão depressa as candidaturas são individuais, como o partido não pode deixar de ter opinião, e isso, em relação, no caso do Partido Socialista, resultou num grande problema. Tem um partido muito desunido, com ataques desbragados de militantes do partido a potenciais candidatos do partido, como aconteceu com esta coisa muito pouco edificante entre a doutora Ana Gomes e a potencial candidatura do António Vitorino, mas como dizia, para o PSD o problema está resolvido. No PSD não há divisão, no PSD não há vários candidatos, no PSD há vontade de apoiar esta candidatura do Luís Marques Mendes e, portanto, venha à clareza. Acho que não é tarde nem é cedo, é o tempo que foi permitido pela circunstância de a candidatura do Almirante Gouveia Melo provavelmente ter antecipado o calendário de todos e a necessidade de todos de começarem uma campanha mais cedo, porque há um candidato fora do leque partidário com empate nas sondagens e, portanto, desconfio que vamos ter muito mais presidenciais que autárquicas, que se calhar era mais importante discutirmos, não sei. E Luís Marques Mendes pode estar à altura de uma eventual candidatura de Henrique Gouveia Melo? Começa. Claro que sim, mas porquê é que não havia de estar? Um homem com a experiência política do Luís Marques Mendes, com o conhecimento do país que ele tem, com o conhecimento da realidade das pessoas, com o conhecimento do funcionamento da administração, sem expectativas que não têm consagração constitucional quanto à função presidencial. Acho que sim. Acho que tem tempo. Acho que, enfim, passará muita água debaixo da ponte até ao dia das eleições e eu estou, enfim, o que eu desejava que acontecesse, o que eu, na pouca medida do que posso ajudar a fazer, é achar que se é inevitável termos o Almirante Gouveia Melo na segunda volta, coisa que eu ainda não dou por adquirida, que falta muito tempo, que seja com o Luís Marques Mendes. Percebe por que razão há companheiros do seu partido que apoiam o Almirante Gouveia Melo? As pessoas do meu partido, quem? O engenheiro Ângelo Correia.
por exemplo? Agora assim não ouvi... Não, mas dá-me outro. É que eu ainda não tenho outro. Não posso dizer Isaltino Moraes, obviamente, mas percebe o que eu quis dizer. Não posso, Pois, é verdade. Mas não pode. Eu tenho muita admiração pelo doutor. Mas posso dizer Carlos Carreiras, por exemplo, que deixou implícito que sim. Eu não vi essa declaração taxativa. Taxativa não. Pois não. Então se quer dizer que os exemplos que temos até agora são só o Sr. Engenheiro Ângelo Correia. Bom, se é isso, eu acho que não virá mal ao mundo e nem é propriamente assim. Se houver mais vozes a juntar-se à dele, será representativo, se não será só a opinião dele. E o que é que espera ouvir de Luís Marcos Mendes esta tarde, nesta apresentação de candidatura? Espera definição aqui já de algumas políticas que quer levar para a campanha? O que é que espera ouvir do candidato? Espero ouvir uma proposta de sobriedade da função presidencial e do seu entendimento. Não espero, seguramente, que um Presidente da República no nosso sistema semipresidencial, com os poderes que o Presidente da República tem constitucionalmente, o que eu espero é que não venha para aí, como tenho visto noutros casos, uma espécie de venha da cobra de salvação do país a partir de Belém, porque isso pura e simplesmente não é real, não é possível, não é sério, não é a discussão que devemos ter. Falava há pouco da possibilidade de Marcos Mendes chegar a uma segunda volta. Nós temos o espectro partidário também da direita dividido. Porque considera que o André Ventura é de direita. Vou ter que considerar. Eu lamento, eu considero um corpo estranho. Mas e temos também Mariana Leitão. Eu posso... Quem? Mariana Leitão, da Iniciativa Liberal. Sim, tem razão, desculpe. Mas quer que eu comente a candidatura da doutora Mariana Leitão? Não consigo, eu mal a conheço, os portugueses ainda menos. A Iniciativa Liberal não é um partido com expressão eleitoral, portanto isso é uma candidatura partidária, não é? Não é exatamente uma candidatura à presidência da República. Eu isso não leva a mal, não posso. Agora, sim, o doutor André Ventura, isso sim, vai a todas as eleições. Agora, sabe porquê que eu tenho dificuldade em pôr assim diretamente o Dr. André Ventura na direita? É porque eu ando cá há muitos anos e se considerarmos que aqueles 20% que existem à direita do PSD, ou alguma vez existiram à direita do PSD, porque se é na direita que os queremos pôr, é à direita do PSD que os pomos, então se calhar a direita sempre foi uma grande maioria sociológica em Portugal. Vocês acham que sim? Eu acho que não. Os votos do Dr. André Ventura não são transferências da direita. Aquilo é um partido que vai buscar votos praticamente a toda a gente que é ressentida. E o ressentimento não é monopólio da direita, muito pelo contrário. Mas o ressentimento também estará no Almirante Gouveia e Melo, porque claramente, quando se vê sondagens destas... Claro, é isso que eu quero dizer, Judito. É isso que eu quero dizer. Tanto o Almirante Gouveia e Melo como o Dr. André Ventura seguramente até podem, se nós conseguíssemos, na pureza do que as sondagens não apuram, saber quem vota ali, eu diria que os votos que faltam ao Luís Marcos Mendes seguramente não estão no André Ventura. Esses são os votos do André Ventura, que já percebemos que é uma espécie de Trump como ele gostaria, não é? Que é aquele registro, lembram-se que o Trump dizia que podia dar um tiro a alguém na Quinta Avenida que não perdia votos. O Chega vai passar por todos os escândalos do mundo, até porque os atrai com naturalidade, mas não vai perder votos. Agora, contar isso como a direita, a nós baralha-nos, porque isso nunca foram votos que existiram. Nunca houve 20% de votos à direita de PSD, isso não existe. Mas todo lado. Só para perceber, agora, acha que os casos que estão a marcar o Chega são não... populistas, são pessoas... Não, os casos que estão a marcar o Chega não lhes fazem diferença nenhuma. Não vão fazer diferença nas presidenciais, nem a André Ventura? Nenhuma. Aquilo são pessoas que já votam, desculpe, com toda a franqueza, de nariz tapado. É um bocado indiferente. Mais escândalo, menos escândalo. O doutor André Ventura, repare, uma coisa são aquelas pessoas naquele núcleo muito pequeno, que são os eleitores do Bloco de Esquerda. Há muita gente que tem uma ideia, legitimamente, uma concepção socialista de sociedade que acha que não existe no Partido Socialista. Esses, quando veem os jovens dirigentes do partido, que nunca foram empregados de ninguém, toda a vida foram patrões no partido, a despedir grávidas,
esses ficarão desiludidos. Há ali um impacto. Eu conheço vários que levaram um murro nas suas convicções quando viram os jovens dirigentes do Bloco, a quem tinham por melhores pessoas, fazer o que fizeram. O doutor André Ventura vive da desfaçatez, da falta de vergonha. Ali não há mal que... Repare, isto vai continuar a acontecer. Hoje há um caso de um senhor que recorreu à prostituição confessadamente e depois, afinal, o rapaz era menor. Houve o caso do roubo das malas, isso tudo. Eu não acredito que isso faça moça ao Chega. É como eu digo, aquilo é como a perdiz. As pessoas já vão de nariz tapado. Portanto, o que querem é fazer um voto de rejeição do sistema. No Almirante também há um bocadinho disso. Certo que os votos que faltam ao Luís Marques Mendes não estão no André Ventura. E então, olhando... São com o Almirante. Portanto, eu acho que não vale a pena tomar o André Ventura como adversário. Vale a pena, se me permite. Eu acho que o verdadeiro adversário do Luís é o Almirante, não é o André Ventura. E assumindo isso de frente... o André Ventura não é mais nem menos do que aquilo que é sempre. São aqueles votos que ali estão daquelas pessoas. Há uma sondagem que aponta uma segunda volta entre o Almirante e André Ventura. E se este cenário acontecer, Luís Montenegro tem aqui uma derrota pessoal? Ele não é candidato, mas nas leituras que fazemos da política, sim, claro. Então, se isso acontecesse, não era o Luís Montenegro que tinha uma derrota pessoal. São todos nós que pagamos cotas no PSD que tínhamos uma derrota. Não era o Luís Montenegro, éramos todos. Portanto, ficar à frente de André Ventura e, eventualmente, do Partido Socialista é uma espécie de meia vitória? Acho que ele permite ganhar na segunda volta. José Eduardo Martins, muito obrigado por ter estado... Estamos tão longe, obrigado eu. Obrigado por ter estado connosco e por ter ido direto ao assunto durante os últimos 20 minutos aqui na Rádio Observador.